Fala pessoal, eu me chamo Felipe Iude e sou analista CNPI. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre uma empresa de aviação, tá? A gente nunca fez aqui no canal vídeo sobre empresa de aviação. A Gol é uma empresa de aviação, também tem a Azul, sofreram muito na pandemia, tá? Então peço para vocês deixarem o like aí, se inscrever no nosso canal e deixar um comentário aqui embaixo se esse vídeo fez sentido de alguma forma para vocês, tá? Então a Gol é uma empresa aí de aviação, segmento aéreo, segmento de mais apertado, segmento que sofre muito sazonal, demanda, sofre muito com pressões inflacionárias, pressões de custos, né? Tem muito custo, né, que pressiona as margens. Então, assim, mais uma vez, né, faz até tempo que eu não falo isso, apesar da Gol ter uma cotação assim, de 9,40, uma cotação baixinha, ela tem um valor de mercado de 30 bi, porque ela tem muitos ativos, então a gente vai destrinchar o balanço patrimonial também. Acho que é importante algumas empresas a gente destrinchar para a gente ver a quantidade de ativos que acaba refletindo um pouquinho, né, no valor de mercado, porque empresas que têm muitos ativos acaba que reflete um pouco para não distorcer. Por exemplo, a Vamo, que é uma empresa de locação de caminhões, uma empresa muito interessante, que a gente tem vídeo aqui no canal também, ó. Também tem a cotação aqui baixinha, valor de mercado alto, porque esses caminhões, né, essas estruturas que eles usam para locação, são ativos, né, são bens bem tangíveis, né? A Localiza, por exemplo, que é a maior empresa do setor de aluguel de carro, ó, 70 bi, que é a líder do setor. Cotação, por coincidência, né, 71 aqui reais e aqui o valor 71 bi, né? Isso é uma pura coincidência. A empresa que vem entregando resultados fortes há bom tempo. Ó, lá de trás saiu de R$ 1 para 70. Isso daqui que é uma empresa absurda, né? Que gerou valor absurdamente. E é uma empresa que não paga dividendos, tá? Então, às vezes, o pessoal vem em busca só de empresa de dividendo. É até um contrassenso, né? Uma empresa de aluguel de veículos vale isso tudo, né? Mas é porque tem uma frota enorme. Então, assim, mas falando da Gol, as empresas de aviação têm esse valor de mercado alto por conta disso, tá? A Azul também, deixa eu ver, a Azul 4, né? Mesmo a Azul já é um valor de mercado até menor, né? Que a Gol, né? A gente vê aí, porque a Gol, gosto, de repente, é porque é uma empresa aí mais nichada, né, para o público, às vezes um público de baixa renda, então tem uma quantidade de ativos maior, provavelmente aeronaves, né? A gente vê que tanto a Azul, ó, sofreu muito quando teve a pandemia, ó, caiu absurdamente, 50 para 14 e tal, depois voltou a subir, agora com a alta de juros caiu de novo. Então empresas que vêm sofrendo bastante, a Gol, a mesma coisa, né? Se a gente olhar aqui, ó, pandemia, ó, tava 40 e pouco, caiu pra caramba, pra 13, retomou um pouquinho, depois com a alta de juros caiu de novo. Então são empresas até que no curto, médio prazo, pode vir a gerar valor aí para a pessoa. Agora o pessoal olha muito essas cotações aqui de trás, né? É porque aqui a gente não vê o histórico no Google, no TrendView, é difícil ver. Mas o valor de mercado não corresponde exatamente a esse valor aqui de trás, porque essas empresas realizam muitas emissões para comprar aeronaves, né? Por exemplo, no caso do setor aéreo, desdobramento, bonificações, eventos acionários que impactam aqui na cotação, né? E as emissões, por exemplo, acabam diluindo o acionista. Então, assim, não necessariamente, muito improvável que volte aqui para esse patamar aqui, tá, pessoal? Porque o que a gente tem que acompanhar é esse valor de mercado aqui. É porque a gente não consegue ver o valor de mercado aqui na cotação, né? Tem até um site que é o Macro Trends, né? Mas acho que só tem de Macro Trends Market Cap, se você botar aqui, ó. Mas eu acho que só tem mais do exterior, né? Mas enfim, vamos dar uma olhada aqui nos últimos resultados da Gol. Depois a gente pode até fazer da Azul também, se vocês acharem interessante, vocês podem comentar. E aí a gente também prossegue com o mesmo padrão da análise. A gente viu que a Azul provavelmente tem um potencial até maior, mas tanto a Azul quanto a Gol caíram muito, né? Então deixa eu dar uma olhada. Resultado aqui, terceiro tri. Tá baixando aqui, a gente já vai dar uma olhada. Apresentação também aqui, talvez. Vamos ver qual que baixa primeiro, tá um pouquinho lento, né? Um pouquinho lento aqui para baixar. Assim que finalizar, a apresentação acabou primeiro. A gente vem aqui e vai dar uma olhada com a coisa e depois a gente complementa com o release ali. Então a Gol aqui, ó. Imagem até uma imagem boa, né? Pra gente botar depois até no vídeo, né? Falando aqui do Clube Smiles, né? Que é outra empresa aí. Participação e tal. Então aqui a gente vê que as vendas brutas subiram absurdamente, mas tanto 2021 como 2020 estava muito em queda, né? Por conta da pandemia, muito distorcida. Dívida líquida sobre EBITDA 9,1 vezes, mas isso daqui a gente tem que calcular, tá com o último 12 meses, né? Tá até o número 2 aqui, ó.
inclui 7 vezes arrendamento de aeronaves. Então, assim, essas empresas também têm muito arrendamento, de repente até por isso que tinha falado de valor de mercado, pesa aqui no valor de mercado da companhia, né? Às vezes não é nem aeronave deles mesmo, são arrendadas, né? Só a título de comparação, tá? Outra empresa que a gente já fez vídeo que eu achei muito interessante, a Embraer. A Embraer, sim, ela tem valor de mercado até baixo frente ao que eles podem entregar, né? Porque eles sim, eles produzem, né? Apesar dessa volatilidade, eles sim, eles produzem as aeronaves, né? Mas, enfim. Tem algumas métricas aqui, né? ASK, bilhões, RPK. A gente pode ver aqui embaixo se tem explicando exatamente. Aqui na apresentação acho que não tem não, né? Calma aí que... Agora baixou aqui. Releases de resultados. Isso aqui deve ter mais explicadinho, né? Release geralmente tem um pouquinho mais. Então, consolida a retomada, né, terceiro tri, com margem EBITDA de 17,3. E yield, né? Eles botaram aqui yield, né? Maior receita operacional, atingindo 4,4. Transportou 6,9 bilhões de passageiros, 39% acima, mas ainda 29% aquém do terceiro tri. Então é o que a gente falou, né? Tanto 2020 quanto 2021 foi muito impactado, né? Então aqui esse... Eu não consigo selecionar, não. Aqui esse terceiro tri de 2021 ainda estava muito impactado. Menor custo unitário de combustível em dólar desde o início da pandemia. Então a gente vê que o combustível impacta muito. Terceiro trimestre de margem EBITDA 6,5, margem EBITDA 17,3. Essa margem EBITDA fica muito distorcida, né? Por conta desses ativos, né? Por mais que tenha arrendamentos e tal. Então a margem EBITDA que eu acho que seria o melhor para a gente usar como comparação, né? Liquidez de 3,7 bi. Recebeu 3 novas aeronaves. 37 MAX na frota, né? Contribuindo para a menor eficiência de custos, né? Essa aeronave aqui. Maior eficiência e menor emissão de carbono. Aí tem aqui as métricas que a gente tinha falado, né? Assento quilômetro ofertado, né? Que é a ASK, né? Então aqui assento quilômetro ofertado. Então quanto maior, melhor. O RPK, isso aqui vai ter aqui falando também. Receita líquida, atingindo 4 bi, só antes de maio, taxa de ocupação. Ficou estável. Taxa de ocupação internacional 84,3. Utilização da aeronave 11,1 horas por dia, ganho de 9% de produtividade, né? Quanto mais parada essas aeronaves, é pior para eles. Então eles utilizam algumas métricas aqui para a gente acompanhar, né? O número de passageiros cresceu, receita líquida por assento quilômetro ofertado, a RASK, né? Aqui tem a RPK, né? A RASK, né? Então a receita líquida, assento quilômetro ofertado, né? Então quanto maior, melhor. A gente viu que cresceu aqui, mas muito distorcida, né? Frente a 2021 ainda. E o de médio passageiro, também quanto maior patamar da história. Aqui a gente já conseguiu ver que custo por assento quilômetro, CSK, que é combustível, e o EBIT, margem de 6,5 e tal. Atividades operacionais geram aproximadamente meio bilhão de caixa, terceiro decorrente do maior volume de faturamento e de iniciativa de capital de giro. Parcialmente compensado pela alta no preço do querosene, né? Prejuízo, a empresa dando prejuízo ainda, relação de dívida líquida. 7 vezes de pagamento de arrendamentos, excluindo bônus perpétuo. Tava maior, né? Mas aí tava também distorcido. Terceiro trimestre foi caracterizado pela retomada de níveis mais altas de taxa de ocupação, pós desaceleração observada no final do segundo tri. O estado da Gol no superior demonstra crescimento sustentável por receita por gerenciamento eficiente dos resíduos, redução dos custos unitários, decorrente de plano de renovação da frota da companhia, eficiência nos programas de redução de custo e plano de retomada de sua atividade. A companhia deu sequência ao aumento da rentabilidade de seus voos por meio de investimento em capital humano. Aí falando que é a receita. Ciclo de redução dos custos unitários e aumento da produtividade. Então, a empresa tentando enxugar um pouquinho, né? Falando da Smiles, né? Que tem parceria aí com a Gol. Ampliação da malha, expansão de parcerias. Bom, vamos dar uma olhada aqui. Falando um pouquinho das métricas, né? Que a gente já viu lá um pouquinho lá atrás. RPK, RSK, receita por quilômetro, assento utilizado por quilômetro. Então, a gente vê que, frente ao terceiro tri de 2021, cresceu bem, né? Mas frente a 2019, que não está nem aqui, ainda continua um pouquinho aquém, né? Taxa de ocupação, 81%, 84%. Se a gente olhar lá, vamos até olhar aqui a taxa de ocupação em 2019,
que a gente pode utilizar como base, né, para comparação, né? Vamos pegar aqui. Enquanto tá baixando ali, a gente vai dar uma olhada aqui, ó. Passageiros pagantes, aí aumentou, média de utilização da aeronave, isso aqui é bom, da eficiência, aumentou as decolagens, total de assentos disponibilizados, etapa média de voo mais ou menos flat, litro consumido. Aumentou um pouquinho, funcionários diminuiu, então a gente tentando reduzir, né? Tentando aumentar a eficiência, né? Tanto na taxa de ocupação, taxa de embarcação, número de funcionários. Frota que aumentou um pouquinho, pontualidade, caiu, regularidade. Reclamação de passageiros caiu um pouquinho, perda de bagagem aumentou bem, né? E aqui alguns dados financeiros, né? Receita, custo por assento e tal. Então a gente vê que praticamente melhorou em tudo, né? A não ser aqui em relação ao custo de combustível. Aqui já carregou aqui do release de 2019. Só para a gente ter uma noção, né? Como é que tava... Que deve ter mais ou menos aqui, ó. 2019. A gente aqui tá no quarto tri, né? Não tá no terceiro tri. Mas já aqui, a ASK, né? Que é o custo aí por assento, tava em 13 mil. Ó, aqui tá em 10 mil, ó. Então a gente vê... Né, o SK é o custo por assento, tá aqui em cima que eu tinha visto. Agora... Onde que eu tinha visto essa... Falando disso, né? Pulou agora. Das métricas, né? Aqui, ó. Passageiro, quilômetro transportado pago. Né? Taxa de ocupação média, 81%. Vamos com a taxa de ocupação média como é que tava. Ó, mais ou menos, 81,5%. E agora tá em... Ainda 81,3%, né? Total, não é isso? Ainda não pegou aqui, né, o patamar. Até em 2021 tá um pouquinho melhor, né? Ó, mercado internacional aqui, o ASK ainda 956, aqui 1.590. Receita, né? O doméstico é o maior, né, geralmente, né? A gente vê que nem no doméstico recuperou, nem no RPK. Então a gente vê que as métricas, né? Agora, por outro lado, aqui o total de assentos disponibilizados, a empresa crescendo, né, na frota, né? Aumentou bem, ó. 8 mil. Não, o total de assentos disponibilizados ainda está menor também, né? Então a empresa ainda está retomada. Agora, decolagem 50 mil, aqui 68 mil. Então a empresa ainda não está acima do patamar. Claro que está comparando aqui terceiro com quarto, né? Pontualidade e regularidade. Pontualidade 86%, ó, pontualidade. Mas assim, como está tendo menos frota, acaba aqui caindo um pouquinho, né? Aí falando, né, que a demanda no mercado doméstico, ó, em relação ao ano passado melhorou, né? Mas ainda está muito aquém comparado a 2019. A receita completamente disparada, né? 2021 ainda estava muito distorcida. Praticamente transporte de passageiro, transporte de carga é ínfimo, né? Custo cresceu também, porque quando retomando muito acaba puxando, ó, principalmente custo de pessoal, combustível e aviação. Inflação absurda aqui, né? Então não tem para onde correr muito. Mas aqui em todas as outras linhas também puxando bastante, né? Tarifa de pouso, gasto com passageiro, prestação de serviços, comercial, publicidade e tal. Então a gente vê que a margem operacional ó, caindo absurdamente. Claro, ano passado ficou negativo, né? Já voltou a positivar, mas a gente vê que a empresa tende a rodar com margens apertadas, né? Por conta desses custos aqui que são bem pesados frente à receita, né? Então, esse setor aéreo é a empresa gerando negativo, né? É um setor muito complicado, né? Porque eles têm custos fixos, tem custos que não tem muito como desassociar, né? Por exemplo, de combustível, que é o mais pesado de todos aqui. Custo de pessoal também está retomando agora. Eles até seguraram um pouquinho, né? 6,2%. Mas aqui em operações cresceu bem, né? Eles controlaram aqui em outros, mas subir aqui em operações não tem muito para onde correr. Aqui um pouquinho destrinchando um pouquinho mais, né? Até falando, né? Despesa com pessoal menor, com 24% funciona a maior geração de ASKs, né? Hum.
Ah, fluxo de caixa é interessante dar uma olhada, né? Então aqui, ó, eles deram aqui um caixa aqui gerado de 465, mas aí eles tiraram aqui do fluxo o variação contas a receber, esse fluxo de caixa aqui muito distorcido, né? O capital de giro não é só esse conta a receber aqui, né? Pelo cálculo aqui, estaria dando um fluxo de caixa positivo bem maior, né? Mas aqui a gente vê o consumo aqui por conta de leasing, né, de arrendamento, bem grande, né, 467 milhões. Tem um caixa aqui em conta a receber de 1,5 bi. O endividamento aqui é basicamente arrendamento, né? Por isso que pesa muito, mas faz parte do negócio, na dívida, né? No endividamento. 26 bi de dívida, mas aqui é basicamente aluguel de aeronaves, aí, contratos de longo prazo, né? Até que é dívida de longo prazo, basicamente em dólar e tal. Por isso fica muito distorcida, né? Esses cálculos aqui por conta do arrendamento, né? Faz parte do negócio. Aí, cronograma de amortização da dívida e tal. Falando das frotas. Deixa eu ver se... Acho que bom até abrir a... Deixa eu ver na apresentação, vai ter mais alguma coisa aqui? Sobre demonstração financeira, acho que vai ter algumas coisas legais aqui pra gente acompanhar também, se a gente abrir aqui as demonstrações financeiras. Voltando na apresentação, evolução da SK. Então a gente vai comparando aqui frente a 2021. Não tem muito, né, que comparar, né? Batem muito nessa métrica do SK, né? Ah, acho que foi na apresentação que eu peguei, né? Ó. Essa demonstração financeira toda em inglês aqui. É. Eu peguei... Vou pegar a ITR aqui. Eles usam muito essa métrica do ASK, né? Eu quero ver se tem aqui uma descrição melhor aqui pra gente comparar aqui, né? Demonstrações financeiras, né? Deve ter algum glossário lá embaixo. Que aí pega todas as métricas. Ah, aqui, ó, isso. Isso que eu queria mostrar pra vocês. Assento quilômetro oferecido. Eu tinha aberto lá em algum lugar, mas não estava conseguindo abrir. Somatória dos produtos obtidos ao multiplicar o número de assentos disponível em cada etapa de voo pela distância da etapa, né? Então a gente vê que é assento quilômetro oferecido, né? Então ele é uma métrica que ele utiliza, somatória dos produtos obtidos, ao multiplicar o número de assentos disponível em cada etapa de voo pela distância. Então ele multiplica o número de assentos disponível pela distância em cada voo, né? Então assim, eles usam essa métrica para comparar aqui, né? Para pegar a eficiência, despesa com o pessoal por ASK. Então ele está tendo menor despesa por quilômetro, né? Em relação à quantidade de assentos disponíveis. Despesa com combustível maior, decorrente do aumento no preço do barril de petróleo, então isso aqui não tem para onde fugir. Tarifa de pouso, então é muito mais em relação à quantidade de assento disponível por quilômetro, né? É uma métrica mais gerencial, né? Que a própria empresa utiliza, né? Agora em relação a... Vamos descer aqui para dar uma olhada. Ver se na apresentação tem mais alguma coisa. Receita por assento, quilômetro percorrido, então a receita crescendo. A receita sim subiu, né? Mas isso não reflete muito as margens, né, os resultados da companhia, né? Porque não adianta mesmo a receita crescer se as margens estão pressionando, estão sendo muito pressionadas, né? Por conta dos custos dos serviços prestados, por conta da despesa operacional que a gente viu lá, que pressiona bastante, né? Aqui o custo também, excluindo combustível, aí não faz muito sentido, né? Mas aqui ele já tem até calculado, né? Excluindo combustível está mais ou menos no mesmo patamar que 2019. Utilização ainda não está no nível de 2019, né? As vendas também subiram um pouquinho, estão levemente acima, né? Ainda até aqui, bom, legal que na apresentação tem, né?
patamar de eficiência, né? A frota operacional ainda está um pouquinho abaixo de 2019, mas tem muito mais frota disponível, né, se eles quiserem utilizar. A quantidade de funcionários reduziram, mas a gente viu que lá não é isso que pesa exatamente nas despesas operacionais, né? A utilização de aeronaves ainda está em baixa, por isso que essa frota ainda tem muito a crescer. A receita cresceu e os números de clientes mais. Então a gente vê, assim, no geral, a empresa está sofrendo muito, mas ela ainda tem uma frota para utilizar bastante e de repente está segurando um pouquinho para retomar o uso dessa frota quando a economia der uma estabilizada, dar uma melhorada, né, para esse tipo de voo, né, a inflação pesando muito, os custos estão pesando muito também para a companhia, e de repente eles vão começar a acelerar o uso dessas frotas, botar mais viagens, quando tiver favorável, mais favorável para eles. E aí vai refletir consequentemente aqui na receita e nas margens abaixo, né? Por outro lado, eles também estão segurando aqui nas despesas, né? E aí a utilização de aeronaves reflete também esse menor uso da frota, né? E falando um pouquinho do leasing, né, da companhia, combustível por assento. Então eles estão controlando um pouquinho, né, para tentar restringir essa pressão dos custos, né, que vem sendo forte já. A gente está vendo aqui que a Gol, em relação a outros aqui, ó, estão tendo um custo menor, né? Interessante. Consumo por litros também, mas aí é uma decisão estratégica deles, né? A atualização da frota, a gente vê que eles estão atualizando, ainda pretende utilizar muito, né? Recebimento de 3 bongs, evolução de outros. Então é por isso que custa lá, entra muito como endividamento lá, porque é um arrendamento, né? Eles viram e mexem, eles trocam a frota, devolvem e tal. Aí essa atualização da frota reduz um pouquinho de combustível, né? Menor emissão de CO2, número de clientes está crescendo, faturamento crescendo. EBITDA, né? Virou até no positivo agora, estava negativo frente ao ano passado. EBIT também, né? Tem até uma margenzinha aqui de 6,5. O EBIT acho que é o melhor para comparação dessas empresas, né? Por conta da frota muito grande. Receita girou muito. Não é o melhor indicativo para a gente comparar, né? Aí até falando aqui, menor custo unitário, excluindo combustível, né? Se a gente considerar combustível, a gente viu lá que está muito pressionado. Resultou em aumento da produtividade de fato operacional, né? Deixa eu ver aqui, gestão da liquidez. Esse gráfico aqui é interessante, né? A empresa tem um caixa aqui de 3 bi. Resultado operacional aqui, segundo eles, 1,6. Capital de giro, 2. Então eles liberaram um pouquinho de capital de giro, né? Liberaram capital de giro. Capex aqui pesadinho, né? Aqui é para chegar no fluxo de caixa livre, né? Segundo ele, a despesa pesada de arrendamento. Isso aqui é basicamente dívida, né? Amortização é arrendamento, né? Aí tem que fazer captação, né? Essas empresas é ruim porque tem que fazer captação, aumento de capital, emissão. E isso daí acaba diluindo. É o que a gente falou no início lá do vídeo, que é muito difícil voltar para aquele valor de mercado. Claro, as empresas estão muito subvalorizadas, sofrendo bastante, mas a empresa que tem necessidade pesada de capex constante aqui, pagamento desses arrendamentos, agora pesando muito com a Selic, então tem que ficar fazendo a emissão, não tem muito para onde fazer, né? Na verdade a emissão é aqui embaixo, né? 1,3, né? A emissão é aqui embaixo, né? Aumento de capital, 1,3. Se fosse isso tudo aqui, ia ser bem tranquilo, né? Daqui a somando aqui tudo que eles conseguiram segurar, né? De capital de giro, resultado operacional e tal. Engraçado essa demonstração financeira. Vai ter que falar um pouquinho de outros fatores também, né? O yield, que eles botam lá muito no gráfico, representa o valor médio pago por um passageiro para voar 1 km. Agora falando lá do fluxo de caixa, vou até dar uma olhada lá no fluxo de caixa, que eu acho que é interessante, né? Porque eles botam lá do jeito que eles acham mais adequados, né? Mas não necessariamente é a realidade, né? Aqui, ó. Então aqui, ó, variação nos ativos e passivos operacionais. Então, na verdade, 30 do 9 nós... teria dado 1,1 positivo. Então, frente ao ano passado, vamos dar uma olhada aqui que teve aqui diferente, né? Que pesou muito. Provisão, juros pagos, então juros pesa aqui no capital de giro, né? De acordo com a norma contábil dessas empresas, transportes a executar. Então basicamente isso aqui impactou mais, ó. Que voltou como caixa para a empresa, né? Porque a empresa está se retendo um pouquinho viagem, né? Provavelmente, né? Imposto a recolher, voltou agora, obrigações trabalhistas.
Então o capital de giro ficou positivado assim, dessa maneira aqui nesse trimestre por conta disso, né? Ano passado já tinha ficado positivado, né? Mas assim, como é que tá aqui no release? É no release que eu tava? Apresentação. No, aqui eles botaram que ficava mais ou menos virando caixa, né? 582 milhões, 586, mas aqui eles estão refletindo tudo, né? Então 1.1 mais a parte de investimento. Então a gente vê que pagamento de arrendamento, ó, pesadíssimo, né? 1.5 bi. Pagamento de empréstimo e tal. Aí aumento de capital para acionista. Caixa atividade de financiamento, aí ficou negativo e tal. Aqui mais ou menos aquilo que a gente viu, né? Aqui tem alguns. Aqui foi no início, aqui no final do exercício, né? Teve algumas coisas que eles não contabilizaram aqui na apresentação, né? Aqui eles botam até, preservou o gerenciamento da dívida com base no balanço patrimonial, né? Com isso somente linha de empréstimo e financiamento de curto e longo prazo, né? Sem contabilizar outras coisas, né? Liquidez, tranquila, dívida líquida. Fica bem distorcido, né? Ao médio prazo tem até um guidance aqui interessante, né? 2035, 2050, redução de 10% do consumo, eles estão investindo, né? Utilizar 2,2 a 5%, 5% de combustível, 50% de liderança feminina, isso aqui não impacta muito. É o lugar para trabalhar. Não tem muita métrica aqui financeira, né, que a gente vê aqui, né? Então, pessoal, acho que basicamente é isso aí. A Gol é uma empresa aí que tem esses problemas, né, de arrendamento, que pesa na dívida, a empresa que vem sofrendo, o setor de aviação sofrendo muito, tem muitos ativos aí, mas maior parte arrendados, então pesa aí como resultado financeiro. E o capital de giro dela é muito pesado. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, deixe seu comentário aí, deixe seu like, se inscreve no nosso canal para dar força pra gente. Valeu? Forte abraço!